Meus queridos e amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus nos dê. Agora já são quase 3 horas, uma tarde maravilhosa para mim e para todos aqueles que estão me ouvindo a partir de agora e que me ouvirão através das redes sociais, onde eu estarei colocando também esta palavra. Meus queridos, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, a palavra dele sempre se renova nas nossas vidas. Eu hoje acordei com uma palavra queimando o meu peito, queimando o meu coração. E levantei de manhã e fui orar e a palavra estava lá e o Espírito de Deus falando. E passei a manhã todinha meditando, lendo alguns textos da Bíblia, estudando um pouco. Eu falei, não tem jeito, eu tenho que colocar essa palavra lá no YouTube. O YouTube, para mim, queridos, é o meu sermonário. A palavra que Deus me coloca, que Deus ministra ao meu coração, que o Espírito de Deus me revela, eu sempre coloco no YouTube. Vocês nunca me viram pedir like, pedir visualizações, porque essa não é meu desejo, essa não é minha intenção, nem tampouco é de Deus. Eu coloco lá porque, para mim, palavra de Deus não pode cair por terra. Ela tem que estar lá. Todo dia, todas as vezes, aonde passa o tempo que passar, quando eu precisar, ela vai estar lá. Que palavra de Deus não cai por terra. A mesma coisa de um louvor que Deus dá àqueles que Deus deu a graça de escrever louvores, adoração a Deus, que muitos chamam de música. Música, para mim, está no mundo. Mas você gravou, acabou-se, já era. E a prova é que na época de Jesus, na época de lá do começo de tudo, não tinha gravadora, não tinha nada disso, e tem louvores até hoje para nós, que são os salmos. Está aqui. Está aqui. Então, palavra de Deus para mim não cai por terra. Eu gostaria de meditar com os irmãos e aqueles que estarão me ouvindo esta palavra. Esse mesmo texto que eu li, eu já falei sobre ele. Tem um texto aqui no YouTube, vocês podem procurar, que eu falo também a respeito desse texto. Mas hoje o Espírito de Deus me iluminou para outra situação, dentro dessa mesma mensagem, desse mesmo texto bíblico. Diz-nos assim, Mateus capítulo 10, verso 16 em diante, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Preste bem atenção. Jesus está dizendo, na hora que você estiver sendo confrontado por causa do Evangelho, Jesus disse, não vai ser vocês que falarem, mas é o Espírito de Deus. Porque não sois vós que falar, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Só para início de conversa, mensagem de homem não faz efeito nenhum. Mensagem que o homem elabora, pode ser bonita, cheia de ponto teológico, não faz efeito nenhum. Mas a palavra que o Espírito de Deus conduz, essa faz uma bagaceira na seara do diabo terrível. Queridos, na outra ocasião sobre esse texto, eu falei sobre a prudência. Que Jesus manda nos aprender prudência com a serpente. Simples como as pombas e prudente como as serpentes. Mas hoje, vamos falar algo diferente. Vamos falar desse evangelho, vamos dizer logo, rasgar o verbo, frajuta que tem por aí. Esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem confronto,
O evangelho que é falado por homens e não pelo Espírito, o evangelho falado por homens não faz efeito nenhum. O evangelho falado por homens está enriquecendo aos homens. Mas o evangelho que é pregado pelo Espírito confronta homens. É diferente. Leva aquele que está falando pelo Espírito a ser preso, chicoteado, amarrado, caluniado, difamado, morto, esquartejado, arrancado cabeça. O evangelho pregado pelo Espírito, que o Espírito que usa homens, este evangelho que é de Jesus, é diferente do evangelho que o homem fala, que o homem diz o que ele quer dizer. Mas o evangelho que é dado ao Espírito de Deus, que usa os homens, é diferente. Está aqui no texto. Não se preocupe quando você estiver que falar, mas é o Espírito do vosso Pai quem falará em vós. Esse evangelho sem confronto que tem por aí, evangelho, hoje, me desculpe, irmão, a expressão que eu vou usar aqui, mas tem muitos lugares por aí, igrejas famosas, ministérios grandes, que tá pior, meu irmão, do que Brasília. O conchavo é pior do que o que está acontecendo em Brasília, o toma lá da cá, as reuniões secretas. Um toma lá da cá, você fala assim, você faz assado, você faz isso, faz aquilo, e eu sei o que eu estou dizendo. Porque é um evangelho que não confronta ninguém. É um evangelho que não fala do pecado familiar. O evangelho que não fala das armadilhas que estão ocultas. Porque quando você confronta, você fica exposto a ser atacado pelo diabo. O diabo só reage quando ele é atacado. Satanás só reage quando ele é atacado. Quando ele é confrontado. Pecado familiar. Pecado íntimo. As pessoas têm pecado de estimação. Não pode falar. Pode não, pode não, pode não, pode não. Se falar, você perde o microfone. Olha o salário que você recebe da igreja. O evangelho de hoje, os obreiros de hoje, é o oposto do que Jesus preparou os discípulos para pregar. Eu estava pregando há uns 2 meses atrás, quase 2 meses atrás, falando de quando Jesus colocou os discípulos no barco e levou para o meio do mar. E lá no meio do mar, Jesus, todos nós sabemos que ele era 100% homem, 100% Deus. O Jesus homem, a Bíblia diz que foi dormir, mas o Deus não dorme. Quando os discípulos estavam dentro do barco, no meio do mar, que não era o mar, era um rio, mas estava lá no meio, o Deus, o Jesus Deus, que estava no começo de tudo, que tudo foi criado por ele, que sem ele nada do que foi feito se fez, disse para o mar, agita, falou para o vento, sopra, e o barco começou a sacudir por canto por... Não era nada mais, nada menos do que Jesus preparando os discípulos para fazer a sua obra, treinando os discípulos, preparando os discípulos. Assim ele faz também nos dias de hoje. Provas. E eu falei naquela ocasião sobre aqueles que estavam entrando no barco, os que já estavam no barco e aqueles que estavam saindo do barco. Ou seja, o que estava entrando na prova, o que já estava na prova e o que estava saindo da prova para ser aprovado por Deus, para dar sequência àquilo que Deus queria dele. Jesus treinou 12 homens. Olha a diferença do evangelho que Jesus deixou com esses 12 homens, que passou pelo apóstolo Paulo. Olha o evangelho que desses homens pregava, que foram decapitados, muitos deles, mortos, cerrados ao meio,
todos estes homens morreram de forma terrível em prol do evangelho, porque era o evangelho de confronto, era o evangelho que pregava a cruz de Cristo. Evangelho sem cruz não é evangelho. E quando você confronta o diabo, ele vem para cima. Ele vem para cima. E uma das coisas que os obreiros hoje não têm, e que aqueles de lá tinham, porque foi disciplinado por Jesus, foram preparados para Jesus, é o que hoje nos ensina das igrejas. O que é submissão e autoridade. Leia o Sermão da Montanha. Obreiros, pastores, que é líder, é pastor, tem ministério, mas a sua casa não está debaixo da autoridade dele. A mulher não respeita ele, não é submissa. Os filhos também não. Então ele tem medo de confrontar o diabo, porque lá na casa dele tem uma brecha. É onde o diabo vai sacudir ele. É na família. Porque a família não está debaixo da mesma visão que Deus deu para ele, debaixo da mesma autoridade. Porque submissão é isso aqui, ó. É proteção. É Deus protegendo a mulher e os filhos das artes do diabo, quando ele tentar vir para cima do seu pastor, do seu líder, daquele que Deus levantou. A família está debaixo dessa autoridade, debaixo da mesma visão. Satanás não toca nem no fio de cabelo. Mas se tiver, meu irmão, na rebeldia, mulher diz, eu faço o que eu quero, homem não manda em mim, marido não manda em mim, filho também da mesma coisa, a porta está aberta. E muitos, coitados, sabem que se ele confrontar o diabo vai pegar a família dele e vai destruir. Outros não faz porque é covarde. Por covardia. Outros por causa de dinheiro. Porque o evangelho hoje é bem-estar. Tem muitos pastores por aí que cada estado ele tem um apartamento. Ele tem um carro no aeroporto esperando por ele. É status. É sinal de grandeza, de riqueza. São fazendeiros. Mas o evangelho que Jesus preparou 12 homens para pregar depois dele, não era assim. Era confrontar contra o pecado, o pau quebrava. Ele falou, por causa do meu nome vocês vão ser levados. Vão ser confrontados diante de autoridades, de reis. Mas não se preocupe, por vocês falarem o que eu estou mandando vocês falar, naquela hora lá, o meu espírito vai falar por vocês. Mas hoje, não tem confronto. É um evangelho sem cruz. Quer ver a prova? João Batista, falar de pecado familiar. Ele disse para Herodes, você está possuindo a mulher de seu irmão, pecado da família, entre família. E ele foi lá e confrontou, perdeu a cabeça, mas falou. Lhe custou a cabeça. Mas ele não deixou de denunciar o pecado. Ele não deixou de denunciar o pecado. Há pouco tempo atrás eu estava pregando na igreja e quando eu subi o microfone, Deus me deu uma palavra para o pastor, tinha 3 pastores comigo em cima do púlpito, e Deus me deu uma palavra para um deles. Eu virei para eles, eu nunca tinha ido lá, não sabia nem quem era. Eu falei, Deus me deu uma palavra para o senhor quer ouvir? A igreja é cheia, ele balançou a cabeça, eu falei de novo, eu falei 3 vezes, você quer ouvir? A igreja, você quer ouvir? Ele disse que sim, e eu entreguei para ele o que Deus havia me falado. Ele baixou a cabeça e eu continuei pregando. Nesse mesmo dia que eu preguei sobre Jesus no barco, que levou os discípulos para provar. Quando eu terminei a mensagem, eu chamei o povo para mim fazer uma oração, exatamente aqueles que estavam entrando na prova, os que estavam na prova, os que estavam saindo da prova. Classifiquei a mensagem em 3, começo, meio e fim. Entende? Para minha surpresa, olha quem estava lá embaixo quando eu olhei para receber a oração, o próprio pastor que tinha recebido a mensagem. Esse pelo menos teve humildade e sabe que Deus falou com ele. E foi lá para receber a oração. Mas tem muitos por aí, se você confrontar ele, ele joga você do púlpito embaixo. Ou então joga a igreja contra você. Pecado familiar que não pode ser denunciado. Pecado de estimação. Outros sabem, vê que os obreiros dele estão tudo desmantelados.
Mas ele tem medo de falar. Ou a própria casa dele também está em rebeldia com ele. Sabe que se ele falar, o diabo vai sacudir a casa dele. Porque a mulher não respeita. Não está debaixo da mesma liderança. Não está debaixo da autoridade. Os filhos da mesma forma. E assim está esse evangelho aí. Evangelho sem cruz. Onde a maioria daqueles que deveria estar limpo para que Deus pudesse usar para limpar os demais, eles estão mais sujos do que o povo. Jesus disse aqui, o texto nós lemos aqui. Naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Não se preocupe. Se você estiver na fiação debaixo da direção de Deus, e a sua casa também, que a sua casa tem que estar, porque senão o diabo lhe pega. Toda ação tem uma reação. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Veja um filme policial, um filme de ação, e observe quando o policial é honesto, é correto, que não aceita suborno, que ele parte para cima do chefão do crime e confronta o chefão sabe que não aguenta com ele não pode, porque ele vai procurar o quê? Uma brecha aonde? Na família. O chefão procura saber quem é a família dele, aonde mora, com quem está, se tem filho, se não tem, porque é lá que ele vai tentar parar aquele que parou ele. O evangelho é da mesma forma, somos embaixadores de Deus na terra. Ou sua família está com aquele que Deus chamou para ministrar, está na mesma fiação, ou se não tiver, se você tem coragem, fale, deixe o cálculo, porque se for rebelde, vai se ver com Deus. Mas se você diz para sua casa sobre submissão e autoridade e eles não querem aceitar esta submissão, não querem aceitar viver debaixo da direção que Deus te deu, deixe que Deus desça o cacete neles. Não tenha dó nem medo e nem piedade. Porque Deus te deu uma visão, Deus te deu um ministério, Deus te deu um povo. É de você que ele vai cobrar. Agora você não está fazendo por causa da sua família, que não quer se submeter à sua direção. A direção que Deus lhe deu. Deus vai tratar com eles. Lembra que Deus disse para Samuel, em relação a Saul? Samuel como autoridade espiritual sobre a vida de Saul. Saul estava pintando e bordando e Deus querendo tratar, e Samuel sempre na linha da autoridade, porque foi ele que ungiu Saul. Até o dia Deus falou, qual é, Samuel? Você quer ser mais justo que eu? Porque Deus, irmão, respeita a autoridade que ele te dá, ele não passa por cima. Deus não é tirano. Deus não é autoritário. Deus não é tirano, embora Senhor de tudo e de todos, mas Deus respeita a liderança, Deus respeita a autoridade que ele dá para mim e a você. Ele não passa por cima feito um rolo compressor. Deus não é tirano. Agora tem que falar o evangelho da cruz. Tem duas coisas no evangelho essencial que você não pode fugir. É falar da salvação e falar do pecado. Da salvação em Cristo Jesus e do pecado. Você tem que pregar o evangelho da cruz. E falar de cruz dá problema, irmão. Falar de cruz dá problema. Falar de cruz, o diabo vem para cima de você. Falar de cruz confronta o cão. Se você não quer ver o cão no seu cangote, então não fale do diabo, não fale da cruz. É esse evangelho que está aí, moderno. Onde pode tudo. É só Deus vai fazer, Deus vai te dar. Parece que Deus é a Caixa Econômica Federal, universal. Não tem confronto. Esses pecadinhos de estimação ficam tudo escondido. Por quê? Porque ninguém fala. João Batista perdeu a cabeça, mas ele denunciou o pecado de estimação. Era Herodes. Era o grandão.
Da época lá, era chamado do Todo-Poderoso. Era o Herodes. Vai falar o que de um homem desse? Mas João Batista não estava nem aí. Ele recebeu uma missão de Deus. Ele recebeu uma missão. Ele foi o percussor. Ele foi lá e botou o dedo na cara e disse: o senhor está em pecado, sim. Você está possuindo a mulher do seu irmão. Perdeu a cabeça por pregar o evangelho da cruz. Mas hoje, a coisa hoje é diferente, mano. A coisa hoje é moderna. O cabra começa a falar de Jesus hoje daqui a um ano, se ele está com um carro importado. Aí, convida ele para pregar, a metade já tem que estar na conta, porque se não tiver, ele não vai. As pessoas esbanjam dinheiro. E eles não fazem questão, meu irmão, de esconder, não. Esbanja aí na internet, aí, esbanjam. Mansões, carros, aviões, fazendas, não esconde. Agora eu quero que alguém me apresente na Bíblia se Jesus prometeu isso para alguém. Ele prometeu guerra. Ele falou, um pai vai se levantar contra o filho e o filho contra o pai. Guerra dentro da própria casa. O evangelho de Jesus é confronto. É confronto. Se não tiver confronto, não é o evangelho da cruz. Jesus preparou 12 homens, 12 homens. Aleluia. Louvado seja Deus. Talhou esses 12 homens. Quando ele subiu ao céu, esses 12 saiu a pregar o evangelho. Leia a história deles, como eles morreram por causa deste evangelho. E hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje é o evangelho da riqueza. Os pregadores hoje são riquíssimos, ricos, famosos, dá até entrevistas. São entrevistados, status. Não existe confronto. E quando Deus levanta um doido aí para confrontar, meu irmão, ele chama agora de desigrejado. Porque ninguém quer ele. Porque ele confrontou o pecado de alguém, ninguém quer aquele homem, ninguém quer aquela mulher, ninguém quer aquele cristão, ninguém quer aquele pastor. Porque chama ele de desigrejado, é rebelde, é desobediente, não está dentro do sistema. Ele se levantou contra o sistema religioso. Tem uma mulher aí que está presa hoje por nome Flor de Lis, que antes desse escândalo com ela surgir, está aí na internet. Uma irmã em Cristo confrontou ela e disse que ela tinha um calcanhar de Aquiles. Mas ela, em vez de aceitar a mensagem, a revelação, pôr a cabeça para pensar e buscar a Deus e orar para ver se o que Deus queria falar com ela concernente àquilo. Não, ela xingou a irmã todinha. Olha aí o que resultou. E todos nós estamos sujeitos a um calcanhar de Aquiles. E quando Deus falar, precisamos parar para pensar que Ele está nos mostrando, está nos orientando, nos alertando de alguma coisa que nós deixamos para trás, que pode ser instrumento nas mãos de Satanás lá na frente. Mas a arrogância, a soberba é demais, não aceitam não. Joga a pessoa de porta fora. Jogam de porta, não querem mesmo não. Eu digo, já aconteceu comigo. Estou falando aqui que aconteceu comigo. E não foi nenhuma nem duas vezes não. Só não me chamaram aí de desengrejado, que eu esteja sabendo não. Mas quem sabe por aí pelas minhas costas, eu já tive esse nome por aí, eu não sei. Agora, Deus me disse uma coisa quando eu me converti. Deus me disse o seguinte: se tu fugir daquilo que eu mandei você dizer, daquilo que eu te dei, eu te pego. Eu nunca me esqueci dessa palavra. Nunca. Nunca. E você quer saber?
Desde o dia que eu me converti, que o couro come no meu cangote, desde o dia que eu me converti, não tenho sossego um dia. É luta por cima de luta, e vem para arrebentar mesmo. Vem para arrancar o couro da cabeça, mas eu estou firme com Jesus. Ele sempre tem me guardado. Você falar, não precisa puxar saco de ninguém, nem defamar ninguém. É pregar o que a Bíblia diz que você tem que pregar, que o cristão tem que pregar. É só isso, irmão, nada mais, nem menos. Não é ficar inventando fofoca, fuxico de ninguém, fazendo fuxico, fofoca, como muitas coisas na internet que surgem por aí. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu digo é pregar a palavra de Deus, é confrontar a palavra. As pessoas com a palavra de Deus, confrontar aqueles que estão servindo a Deus, ou diz que estão servindo a Deus, mostrando ele a Bíblia. É para mim, é para você, é para todos nós. Eu estava dizendo no púlpito a semana passada, eu disse assim, gente, qualquer um de nós somos confrontados pela palavra. Você só não é confrontado com a palavra se você não lê ela. Se você nunca pegar a Bíblia para ler, mas é só você pegar a Bíblia para ler, ela te dá. Ela te bate na face na hora. Eu, você, todos nós. Pegue a Bíblia para ler e você vai ver. Você não te arrebenta. Sempre. Ela vem lá para cá e... Agora, tem que aceitar o que ela está dizendo. Tem que se prostrar e chegar para Jesus e falar, Jesus, me ajuda aqui. Me ajuda nesta área aqui, porque o negócio está feio. Agora, hoje não se pode. O evangelho é fácil. Desculpa a expressão, irmãos. Mas o evangelho que eu vejo... E tem alguns lugares que eu nem vou. Nem vou. Fui numa igreja aqui há uns 3 meses. Eu entrei, na metade do culto, dei vontade de vir embora. Eu só não vim por respeito, nunca tinha ido lá. E por respeito eu não vim, mas eu aguentei. Quando foi no final, me faltava, não sei quanto tempo faltava, eu sei que já era mais de 10 horas da noite. Eu falei, eu não aguento mais, Jesus, me desculpe, me perdoe, mas eu vou embora. Caí fora. Não volto mais. Porque o povo prega tudo, menos a Bíblia. É uma revelação sem fim. O povo põe as revelações acima da palavra. O povo dons espirituais acima da palavra. Eu não sou contra nada disso, eu creio. O que está na Bíblia, eu creio nos dons, no fogo, no poder. Creio em tudo isso, mas nada disso substitui a palavra. Primeiro a palavra. Primeiro você prega, ministra a palavra que Deus mandou, depois você vai orar, que é para o Espírito agir mediante a palavra que foi pregada. Eu creio assim. Esse negócio de deixar a palavra de lado, você começa a falar, depois você para, e é fogo, é glória, é não sei o quê, e o povo joga banco para cima. Ouvir o quê? Nada, meu irmão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O povo, os pregadores de hoje, eles pegam o microfone, quando eles começam a pregar o microfone, já é dando pulo, já é dando grito, meu irmão, mandando a igreja pular e gritar, sem ouvir nada ainda da Bíblia, irmãos. Que loucura! Pode me taxar do nome que vocês quiserem, mas eu sou das antigas. Eu sou ainda das antigas. Daquele que quando falar assim, vamos ouvir a palavra, era a palavra de Deus que ia ser ministrada. Nada tinha que acontecer durante a ministração da palavra. Depois que o pregador orava, entregava a mensagem, eu disse, agora vamos orar, que é para o Espírito de Deus agir agora segundo a palavra que foi ministrada. Aí Deus opera, cura, milagres, coisas extraordinárias acontecem. E quando Jesus está, acontece mesmo. Mas nada substitui a palavra dele. Pregar contra o pecado não é fácil. Pregar contra o pecado é você chamar Satanás para a guerra. Você está disposto? Hã?
Os discípulos estavam. Olha o que o apóstolo Paulo passou. Olha como ele morreu. Olha a trajetória dele. Muitos de nós deveríamos ter um pouco de simancol e vir o exemplo destes homens. Muitos deles dormiam pelas estradas por não ter onde dormir. Muitos missionários hoje aí estão no campo, dormem em cima de palha, em cama de vara, mas estão lá falando de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.